Hoje é quarta-feira, 11 de junho de 2025, e essa é a nossa primeira edição do dia. A gente vai mergulhar hoje num tema que, nossa, tomou conta do Brasil, né? Apostas online. E as fontes que a gente recebeu aqui pintam um quadro, assim, bem complexo e, francamente, preocupante. Sim, um cenário de crescimento explosivo, né? Mas que também traz, muitos problemas. Muitos? Problemas que talvez não sejam tão óbvios assim de cara. E nessa primeira parte da nossa edição, a gente vai focar justamente nessas questões mais estruturais, sabe? O vício, que se espalha meio silenciosamente, os riscos para a saúde mental, o papel central dos influenciadores digitais e também as suspeitas, né? Sobre como as plataformas podem estar operando de forma meio manipuladora. Entendi. Então vamos começar a dar uma olhada nisso. As fontes descrevem esse avanço das apostas online quase como uma epidemia silenciosa. Isso parece alimentado assim por uma publicidade massiva, muitas vezes disfarçada, né? Como se fosse só entretenimento. Exato. E também por uma certa brecha. Um vácuo legal que permitiu essa expansão tão rápida. Aliás, tem uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, lá no Senado, investigando isso. Sim, importante mencionar. E o que eles já apontam é que não se trata só de diversão, sabe? É um sistema bem complexo que pode envolver vício pesado, possível manipulação de resultados, lavagem de dinheiro e até envio ilegal de dinheiro para fora do país, a tal da evasão de divisas. E é fundamental a gente entender como funciona esse vício, né? Porque ele não é químico, como uma droga. Ele é comportamental. Mas, olha só, ele ativa no cérebro os mesmos circuitos de recompensa e dependência. Nossa! Através de ganhos rápidos, mesmo que pequenos, e daqueles estímulos visuais, sonoros, constantes das plataformas. E a disponibilidade é total, né? 24 horas por dia. No celular, dentro de casa, sem cheiro, sem deixar um vestígio físico logo de cara. Fica meio escondido, né? Exato. Isso torna a dependência particularmente traiçoeira. E psiquiatras ouvidos lá na CPI, eles alertaram justamente sobre isso. Como a dopamina que é liberada durante o jogo pode alterar o comportamento, deixar a pessoa compulsiva. E muitas vezes sem que a pessoa ou mesmo a família perceba no início, né? Pois é. E um ponto que salta aos olhos aqui nas fontes é o impacto, assim, devastador sobre os mais jovens. Isso é muito sério. Tem relatos bem preocupantes de adolescentes acumulando dívidas enormes com jogos como o tal Tigrinho. Aquele que viralizou, né? Um caça-níquel online, simples, colorido. Esse mesmo. E os prejuízos, olha, não são só financeiros, são psicológicos também. Geram ansiedade, depressão, conflitos em casa. Imagino. Numa escala que o Estado ainda parece não ter conseguido nem dimensionar direito ou dar uma resposta. E aquela promoção agressiva com frases tipo complemento de renda fácil, mude sua vida, isso só piora, né? Com certeza. E essa disseminação toda tão agressiva está muito ligada à atuação dos influenciadores digitais. A participação deles vai muito além de um anúncio simples, pontual. Muitos viraram peças centrais para popularizar essas plataformas. Fechando contratos milionários. Exatamente. E as investigações da CPI até sugerem que alguns podem ter relações, tipo societárias meio ocultas com essas empresas de apostas. Sim, e tem um caso que ilustra bem essa dinâmica, que é o da influenciadora Virgínia Fonseca. Uma das fontes menciona um contrato que poderia chegar a 64 milhões de reais. Mas o ponto aqui não é nem só o valor, sabe? É a estrutura do contrato que chama a atenção. Como assim? Tinha uma cláusula que previa ganhos percentuais para ela, baseados diretamente nas perdas dos seguidores que ela levasse para a plataforma. Nossa, peraí. O ganho dela vinha da perda do seguidor. Exatamente. Isso cria um conflito de interesses, assim, brutal. O sucesso financeiro do influenciador estaria ligado ao prejuízo da própria audiência dele. Caramba, E aí a gente entra num território ainda mais cinzento, né? O que é fascinante e, ao mesmo tempo, muito preocupante, são as alegações que surgiram na CPI, de que os links de divulgação, aqueles fornecidos por alguns influenciadores, poderiam ter algoritmos específicos. Algoritmos? Como assim? Pra quê? A suspeita é que esses algoritmos poderiam, por exemplo, ajustar as chances do jogo no começo para aquele usuário novo.
Garantir os ganhos fáceis logo de cara. Ah, para criar uma ilusão de que é fácil ganhar. Exato. Uma falsa sensação de controle, de sucesso, o que, segundo os especialistas, acelera muito o caminho para o vício. E a falta de transparência nesses contratos e no funcionamento desses algoritmos é um ponto-chave, né? Muito problemático. E a CPI parece estar levando essas suspeitas bem a sério. Inclusive, chegou a aprovar a condução coercitiva. Aquela que obriga a pessoa a ir depor, né? Isso, de influenciadores que faltaram aos depoimentos, como o John Vlogs. Isso mostra a gravidade da investigação. E, ao mesmo tempo, uma pesquisa citada nas fontes mostra um dado interessante. Mais de 88% da população brasileira seria contra a propaganda de apostas. Olha só, um número bem alto. Pois é, existe um claro descompasso entre essa publicidade onipresente e o que a maioria das pessoas parece pensar sobre o assunto. Exato. E esse descompasso levanta questões importantes, né? Sobre regulação, sobre a responsabilidade das plataformas, dos intermediários, como os influenciadores, e sobre a proteção do consumidor, especialmente dos mais vulneráveis. As fontes indicam que a CPI ainda vai se aprofundar nessas conexões financeiras internacionais e nas possíveis omissões de órgãos que deveriam regular isso. Fica claro que a gente está só começando a arranhar a superfície de um fenômeno bem complexo e com implicações muito sérias. Essa facilidade de acesso, junto com o marketing agressivo e mecanismos que podem viciar, criou um cenário bem desafiador. Sem dúvida. Bom, há muito mais a abordar sobre essas conexões financeiras e as omissões institucionais que a CPI está revelando. A gente vai fazer um breve intervalo agora. Fique por aí. Olá, estamos de volta para o finalzinho da nossa conversa sobre as apostas online aqui no Brasil. Agora, a gente vai mergulhar fundo, né, nas conexões, digamos, mais obscuras dessa indústria toda. Exatamente. Vamos falar de como essas plataformas acabam se entrelaçando com lavagem de dinheiro, sabe? Evasão fiscal. E até a influência disso na política, né? Como a gente viu naqueles conflitos de interesse dentro da própria CPI das apostas. E claro, as tentativas de botar ordem na casa com a regulação e o papel do Estado que parece meio complicado nesse cenário todo. Ok, vamos lá então, vamos desembrulhar isso. Bom, o ponto de partida é entender que a crise ela vai muito além da questão do vício, sabe? A CPI mostrou indícios bem fortes de que as bets são usadas sim em esquemas grandes de lavagem de dinheiro e também evasão de divisas. Tem casos bem concretos, né? Tipo do influenciador Fernandinho Oig. Ali, depósitos milionários passaram por intermediadoras financeiras, IPs, né? Com movimentações altíssimas em pouquíssimo tempo. Sugerindo o quê? Empresas de fachada, exato. Sugerindo empresas de fachada. Valores que saltaram, assim, de 1,7 milhão para mais de 10 milhões em 4 meses. É um sinal de alerta enorme, né? E não para por aí, certo? Parece que até dinheiro de crime comum, Sim. tipo roubo em São Paulo, no Rio, foi rastreado até contas nessas plataformas. Exato! Isso conecta o jogo online direto com a violência urbana. E eles usam de tudo, né? IPs que não são regulamentadas direito, criptomoedas, contas offshore, lá em paraísos fiscais. Curaçao é um exemplo. Poxa, isso cria o quê? Uns bancos paralelos? Fora do radar? É uma boa forma de colocar. Verdadeiros bancos paralelos fora do alcance da fiscalização tradicional. E o que é fascinante, assim, é a adaptação. Como assim? Tem indicações de que influenciadores que estavam sendo investigados começaram a migrar para o controle dessas fintechs, dessas IPs, sabe? Para continuar operando. Isso, para continuar operando nas sombras, basicamente se tornando peças centrais nesses esquemas para esconder a origem do dinheiro. É aqui que a coisa fica realmente interessante. A política entra na jogada. Ah, sim. Aí a coisa complica. Teve aquele caso do senador Ciro Nogueira, né? Membro da CPI. Exato. Membro titular da CPI, viajando no jatinho particular de um dos investigados pela própria comissão. Que era o próprio Fernandinho OIG, do tal Jogo do Tigrinho. O próprio? Um conflito de interesses, assim, gritante, né? E deu em que? O Senado fez alguma coisa? Olha, a resposta institucional foi considerada mínima, sabe? O caso não teve grandes desdobramentos até agora. E pior. O quê?
Rolou um lobby pesado para tentar esvaziar a CPI, proteger aliados, e ainda teve aqueles episódios tipo a presença da influenciadora Virgínia. Ah, eu lembro disso. Virou meio que chacota, né? Pois é, acabou prejudicando a seriedade percebida dos trabalhos, gerou indignação. Mas, apesar disso tudo, a CPI conseguiu propor alguma coisa, alguma saída. Conseguiu, sim. O relatório final trouxe propostas importantes. Tipo, proibir publicidade com pessoas físicas, sabe? Influenciadores, atletas, para diminuir aquele apelo pessoal. Faz sentido. O que mais? Também sugeriram criar um cadastro único de apostadores, com reconhecimento facial e limite de aposta baseado na renda comprovada. Ah, interessante. E excluir quem recebe benefício social. E até cursos obrigatórios sobre os riscos do vício a cada renovação de cadastro. E quem bancaria isso tudo? As próprias plataformas. É essa a ideia. Que as próprias plataformas custeiem isso. Seria uma espécie de contra-marketing, sabe? Sem onerar o Estado. E a justificativa é que o custo social é muito maior que a arrecadação, né? Exatamente. Endividamento, saúde mental, segurança. Exatamente. Os custos sociais superam e muito o que se arrecada com isso. Só que o governo parece meio hesitante, né? De olho nos impostos, talvez. São 15% sobre os lucros, não é? Isso. E aí tá a grande contradição, né? O governo buscando equilíbrio fiscal, mas hesitando em regular mais firme uma atividade com tanto risco social. E, ao mesmo tempo, a gente vê dados que mostram que os super ricos, com rendas enormes, pagam uma alíquota efetiva de imposto de renda baixíssima, tipo 0,49%. Nossa. Aí fica a questão ética, né? Onde o Estado está buscando receita, monetizando o vício alheio. Então, a gente chega num ponto crítico mesmo, uma encruzilhada. O Brasil tá nessa encruzilhada. Vai priorizar a arrecadação, que, ok, é bem-vinda para o caixa, mas vem com um custo social e ético enorme, ou vai regular com firmeza para proteger a população, principalmente os mais vulneráveis? O que a CPI mostrou foi um sistema bem complexo que, em parte, está monetizando o vício e colocando a dignidade das pessoas em jogo, né? Fica então essa reflexão para todo mundo, né? Qual o caminho o país vai escolher? O da proteção da integridade ou o da conveniência com um sistema que lucra com a vulnerabilidade e tem todas essas conexões perigosas que a gente discutiu? É isso. Bom, esperamos que essa análise mais profunda dos materiais tenha sido útil, tenha provocado aí boas reflexões. Que o conhecimento seja sempre a nossa melhor aposta. Com todo carinho, então, a gente se despede por aqui e lembrem-se, o podcast está no ar de segunda a sexta, às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde. E aos sábados, sempre ao meio-dia. Até a próxima!